Meus irmãos, nessa tarde nós estaremos meditando um pouco sobre identidade, propósito e missão. E isso tem a ver com aquilo que Deus projetou para nós, aquilo que nós entendemos quem somos diante do Senhor e diante da sua criação. E também entender que o diabo ele veio para roubar, e matar e destruir tudo isso. O propósito do inimigo desde a fundação é essa rebelião, fazer com que o homem desvie-se do Senhor, do seu Criador e se confunda. E eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe aberta no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías, o nome de Isaías significa salvação do Senhor. Que nome precioso. Isaías nasceu com uma missão. Ele já nasceu com um propósito de anunciar a salvação de Yahvé. Ele viveu entre 700 e 600 antes de Cristo, e ele era um profeta messiânico. E a sua literatura, a literatura profética, ela tem as suas próprias chaves hermenêuticas, e nós temos que ler o texto com um olhar especial. Não é como uma literatura, como uma narrativa ou uma epístola. A literatura profética, nós temos que abrir um pouco mais o leque para entender o panorama, não somente local, o contexto local, mas aquilo que ele está falando a nível mundial. E esse texto de Isaías 41, eu não quero atentar simplesmente nas predições de Isaías. Eu quero, juntamente com você, sentir, descobrir a atmosfera do texto. Isaías viu, em 722, ele viu a destruição de Israel. Naquele tempo, Israel já tinha dois reinos, o reino do norte e do sul, e ele viu o reino do sul sendo levado cativo para a Babilônia. E ele então está predizendo e anunciando aquilo que iria acontecer com Israel, que Israel seria levado à Babilônia. E ele fala ainda de um outro reino que surgiria depois, muito tempo depois, porque o primeiro cativeiro foi da Babilônia, e o segundo ele fala de Ciro, que Deus ia levantar Ciro e ia dispersar as nações. Isaías viveu assim um tempo louco de profecias, anunciando coisas futuras do meio do nada. Não existia nada. E ele está falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e Deus vai levantar, e Deus vai ministrar. O que eu quero dizer para vocês aqui, eu quero ler o texto agora, falar sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós, e ficar atento com o diabo. O diabo ele quer roubar, enganar e matar. Abra a sua Bíblia então em Isaías 41 e deixa aberta, se você quiser anotar algumas coisas. Durante a semana nós estaremos meditando também, falando e compartilhando um pouco sobre esse texto nos pequenos grupos. Então, você pode já ir anotando alguma coisa, aquilo que Deus fala de forma particular com você. Amém? Diz assim o versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas e povos, renove as suas forças, chegue-se, então e falem, e cheguemo-nos e pleiteamos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se submetem e que ele calque os pés aos reis? E com a sua espada transforma em pó, e com o seu arco empalha o que o vento arrebata? Persegue-os e passa diante em segurança, por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso?
aquele desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar vieram e viram isto e temeram, e os confins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Um ou outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo à soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e quem disse: tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra mim, serão reduzidos a nada. Os que contendem comigo perecerão. Aos que pelejam contra mim, buscá-lo-ás, porém não as acharás, serão reduzidos a nada. E a coisa nenhuma de valor os que fizeram guerra contra mim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas dupla. Os montes trilhará e moerás, e os outreiros reduzirá a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o remoinho espalhará, e tu te alegrarás no Senhor, e o Senhor glorificará o Santo de Israel. Amém? É um texto que numa primeira lida, parece que nós não entendemos nada. Do que ele está falando? Falando de quem? Sobre que ele está falando? É interessante que, como eu falei, eu não queria me atentar às predições em si do texto, mas eu gostaria de olhar a atmosfera do texto, o que ele está dizendo. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o juízo do Senhor, é o juízo de Deus. O juízo de Deus, meus irmãos, ele foi declarado há 720 anos antes de Cristo. E esse juízo não caducou. Esse juízo ele não aliviou. Cumpriu-se várias profecias. Babilônia se levantou contra o reino do sul e contra Israel e levou cativo. Deus levantou Ciro e chama Ciro de meu servo, e ele dispersa as nações na face da terra, e vai lá e elimina com a Babilônia, e cumpre-se a profecia. No final desse texto, nós vamos entendendo que a salvação de Israel estava em Jesus, que era aquele que Deus estava levantando para libertar o povo dele de toda a opressão. Mas o juízo de Deus ainda está aí. Interessante que Deus, pela boca de Isaías, ou Isaías tomado pelo Espírito, ele chega a ser até irônico.
ele chega a ser irônico com a arrogância das nações, com a arrogância das pessoas. Aqueles que se jactam, dizendo que são poderosos, que têm confiança em si mesmo, no dinheiro, na situação, na economia, em qualquer outro contexto. Deus chama assim, fala assim, ó ilhas, ó povos, renove as suas forças. Com quem diz assim, o meu juízo com vocês vai ser severo. Então renove as suas forças, se ajuntem e chegue-se a mim, e nós vamos conversar. Eu não sei vocês, mas quando a minha mãe falava Leno Lúcio na casa de alguém, pronto. Já era. Nós íamos de férias ou qualquer coisa que acontecia lá, Leno Lúcio em casa, nós vamos conversar. Meus irmãos, eu chegava em casa, mudando de assunto, botava calça jeans e entrava debaixo do cobertor. Ficava quietinho, passava um pouco, eu escutava. Depois que estava aquela calmaria assim, que todo mundo estava assim, acalmado, minha mãe falou assim, Leno Lúcio, vem aqui para a sala, pronto. Como diz assim, renove as suas forças, Leno, que agora o juízo vai chegar junto. E não tinha calça jeans que pudesse solucionar a minha dor. E Deus fala assim para as nações, renove as suas forças, se ajuntem. E nós vamos então conversar. Pleiteemos juntos. E quem pode contra o juízo de Deus? Quem pode? Ninguém pode contra o juízo do Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui é que nós temos um Deus poderoso e muito poderoso. E esse Deus então começa um diálogo com as nações. E ele começa então perguntando: quem suscitou do Oriente aquele cujo passo segue a vitória? Quem? E ele começa então, quem fez as nações se submeterem? Os que ele calca os pés dos reis e com espada transforma em pó, o seu arco em palha que o vento arrebata. Quem é esse Deus? Acaso Deus perdeu o controle da Síria? Deus perdeu o controle da faixa de Gaza? Meus irmãos, Deus é poderoso e Ele, com o seu braço forte, está chamando todas as nações a um julgamento, a um juízo. E o texto fala, ele persegue e passa adiante em segurança, por uma senda que os seus pés jamais trilharam. Quem pode caminhar nos caminhos do Senhor? Quem andou pelos caminhos do Senhor? Ninguém. Por mais que tenhamos dinheiro, conhecimento, ciência, tecnologia. Ontem nós recebemos um pedido de oração pela nação japonesa. Muita gente orando pelo Japão. Um tufão que pegou do sul até o norte, como que em 6 décadas não havia um tufão tão forte como aquele. Quem é que pode controlar a força da natureza? Quem é que controla o curso dos ventos? Com toda a tecnologia que nós temos. E ele fala assim no versículo 4, quem fez e executou tudo isso? E aí Deus é misericordioso, porque Ele mesmo fala. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações. Deus tem sido longânimo para com seu povo, esperando que todos venham ao arrependimento.
Deus falou pelos profetas. E quando nós escutamos aquela expressão, e pela segunda vez Deus falou, Deus está sendo longânimo, uma, outra e outra e outra. Lembra quando Jesus chegou naquela praia, e ele entrou naquele barco e falou para aqueles homens lançarem as redes? Eles lançaram, depois de toda uma noite sem pescaria, eles lançaram e viram um milagre acontecer. Aí Jesus fala assim: eu farei vocês pescadores de homens. E eles deixaram as suas redes, deixaram os barcos e seguiram a Jesus. E quando Jesus morre, eles ainda não tinham entendido. Eles estavam com a esperança no homem. Jesus morre. Pedro fala para os seus irmãos: eu vou pescar. E o que eles falam? Eles animam. Nós vamos contigo. E foram pescar. E pela segunda vez, Jesus aparece no mar. Pela segunda vez. Meus irmãos, isso é o amor de Deus por nós. Deus está falando uma e outra e outra. Terceira consideração que eu vejo nesse texto é o medo, versículo 5. Diante disso, os países do mar viram isto e temeram. E os confins da terra tremeram. E se aproximaram e viram. Medo. Anote bem isso aí, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Medo. O medo leva as pessoas a errarem. Muitas pessoas não aprendem por causa do medo. Muitas pessoas não avançam na vida por causa do medo. O medo paralisa, o medo estanca. Quarta coisa que eu vejo nesse texto é a conspiração humana. As pessoas mancomunam, as pessoas apoiam. As pessoas têm uma predisposição a apoiar aquilo que é errado. Aquilo que é nocivo, aquilo que é enganoso, aquilo que é... E aí o texto fala justamente isso. Um ou outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. É isso que está acontecendo. As obras dos ímpios prosperam. E um a outro disse: ajuda, ser forte. Você pode. Você é valioso, você é poderoso, você vai conseguir, você tem influência, você tem dinheiro. Não desanima. A quinta coisa que eu vejo nesse texto, versículo 7, é a idolatria. E o versículo 7 diz o seguinte: assim disse o artífice, ele anima a ourives, e o que alisa com martelo, e ao que bate na bigorna, dizendo à soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não se oscila. Estão entendendo? Esse texto é uma confrontação daqueles que colocam a sua esperança em imagens, em ídolos, e não colocam a sua esperança em Deus. Virá o juízo. Simplesmente um disse assim: ó, acho que o Espírito Santo está chamando aí, hein? Jesus está tocando a trombeta aí, vai vindo pelo WhatsApp. Um ou outro diz assim: ser forte,
vamos superar, vamos controlar, vamos dominar, vamos coordenar tudo isso, vamos. E aí então o artífice vai lá e fala para o ourives, aquele que alisa com martelo e ao que bate na bigorna. Sabe o que é bigorna? Bota aí, Lisandro, a bigorna. Bigorna é isso aí, ó. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá, um está animando o outro, vai lá, constrói. O outro vai lá e alisa. O outro vai lá e prepara. E eles concluem que aquilo ali está bom. Nesse capítulo, Deus chama as nações para um julgamento e confronta a esperança com a idolatria. O primeiro caso de idolatria nós encontramos em Gênesis 32. Lembra quando Moisés sobe para buscar as tábuas da lei? Por que as pessoas criaram aquele ídolo? Por que eles fizeram aquele bezerro de ouro? E aconteceu exatamente o que Isaías está dizendo. Um ou outro animou e falou assim, ser forte, vai lá, traz ouro, traz prata, e cada um foi doando o ouro que tinha. E eles foram lá e ó, e o que eles concluíram? Que estava bom. Moisés desceu do monte e teve o julgamento de Deus sobre eles. Duas razões para a idolatria. Por que as pessoas são idólatras? Por causa do medo e por causa da ansiedade. Como as pessoas se comportam diante dos seus medos? Elas criam seus ídolos. E a religião, muitas vezes, é um meio de aplacar o medo. As pessoas têm medo e acabam criando superstições. É uma forma de controlar, de apaziguar os seus medos. Aqui Deus está denunciando a arrogância das pessoas, a tolice, a prepotência. O que é idolatria? Idolatria é o intento de adorar um Deus através de uma imagem? Não. Idolatria não é isso. Idolatria é mais do que isso. A idolatria é o intento da pessoa ser o próprio Deus. Porque nesse caso, esses que estavam animando um outro, o artífice que estava animando o ourives, ou aquele que pega o barro e começa a fazer uma escultura, seja de animais ou humanas, ele começa a criar a partir daquela matéria-prima, e nesse caso eles começaram a fazer essa escultura, e no final viu que era bom. Você lembra de alguma coisa parecida com isso? Você lembra de alguma coisa que foi concluída, e isso é muito bom? Depois da criação? Gênesis capítulo 1, Deus começou a criar os luzeiros, terra firme, os animais. E cada dia que Deus criava parte do universo, Deus dizia, está muito bom. Viu que era bom. E o que é idolatria? Idolatria é criar alguma coisa para que eu possa ter segurança,
para que possa controlar, guiar a minha vida. O homem cria um meio de controle da sua vida e do seu destino. Ele projeta em alguma coisa a esperança e segurança. E o que é isso? O que projeta segurança para as pessoas hoje em dia? O que dá segurança para o seu futuro? Trabalho, carro, família, dinheiro. Alguma dessas coisas, quando te projeta alguma segurança para você, que tira os olhos do Senhor, pode se tornar uma idolatria. Meus queridos, você e eu não podemos criar nada. Você e eu não podemos criar nada. Deus é o Criador. O que adianta você tentar controlar a sua vida? Lembra do Sermão do Monte? Mateus 6, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quanto à comida, quanto ao seu corpo? O homem não pode controlar nem sequer um dia da sua vida. Como pode criar um Deus para que ele possa guiá-lo ou dar-lhe segurança? Pode se justificar o que quiser. Não, isso aí só é uma referência. Isso aqui somente é uma questão de honra, essa imagem. Isso aqui é somente para lembrar alguma coisa, mas está ali, está sendo velada, está sendo cuidada, porque se acontecer alguma coisa com aquele ídolo, vai trazer maldição para a minha vida. Cuidado com o seu trabalho, cuidado com o seu casamento, cuidado com os filhos. Sabe qual é o problema do medo? Ele está tentando criar formas de segurança na nossa vida. O medo faz isso. Cuidado com a beleza. Cuidado com o seu corpo. Nós temos expressões, tem um corpo escultural. Mulheres, cuidado com o seu corpo. Ame o seu corpo. Valorize o seu corpo. Mulheres e homens. Mas não cultue o seu corpo. Não cria uma imagem do seu corpo. Porque isso pode ser idolatria. Como combater então a idolatria? Como combater o medo? Como combater a ansiedade? Se o medo e a ansiedade, elas nos levam a buscar essa segurança em alguma coisa palpável. Isso pode me tornar um idólatra, porque eu estou colocando a minha confiança em alguma coisa que não seja o Senhor. Nós combatemos o medo, a ansiedade, a idolatria, reconhecendo 3 coisas: identidade, propósito e missão. Repete comigo: identidade, propósito e missão. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque quando Moisés subiu aquele monte Sinai para buscar as tábuas da lei, aqueles homens começaram exatamente o que Isaías está falando. Um ou outro animou. O orive, o artífice começou a animar o orive. Façamos aqui uma imagem.
E eles começaram então a recolher os ouros e criaram. Por quê? Porque havia medo no coração deles. Eles não sabiam quem eles eram. Não tinha identidade definida. Não sabia o propósito e nem a missão. E o versículo 8 diz o seguinte: depois que Deus fala com as ilhas, fala com os povos, fala do seu poder, fala do intento do homem de construir os seus ídolos, fala dessa perdição, Deus tira o foco de todos eles e vai para uma pessoa e fala assim: mas tu, ó Israel. Quem é Israel? Príncipe. Mas tu, ó meu príncipe, Deus está falando, meu servo Jacó, quem eu elegi. Descendente de Abraão, meu amigo. Tu quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. E quem disse, tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Vamos estabelecer quem somos, a nossa identidade. Deus fala que Israel era o príncipe, e esse é o nome de Israel, príncipe. A nossa identidade está baseada na nossa eleição. Nós podemos dizer que nós não escolhemos o Senhor. Foi Deus que nos escolheu. Dá para entender isso? Porque se fosse você que tivesse escolhido o Senhor, a graça não seria graça. Seria da sua capacidade perceptiva, intelectual, de raciocinar e falar, Deus é bom, então eu quero Deus. Mas nem disso é. Foi Deus que nos escolheu, Deus te escolheu. Deus te formou. Ainda no ventre da sua mãe, Deus te chamou. A nossa cultura, nós não temos o hábito de colocar o nome dos filhos pela situação que eles estão vivendo. Mas o povo de Israel, o filho nasce e eles colocam o nome circunstancial daquele momento que eles estão vivendo. Para mim isso tem muito mais significado. Para mim isso é muito mais poderoso. Não é um nome de moda. É um nome que Deus dá. É um nome que tem um significado. Nome que dá uma identidade. E às vezes, Deus muda o nome. Porque não estava de acordo com aquela identidade que Deus queria para aquela pessoa. Tenho certeza, se nós tivéssemos esse hábito, muitos nomes seriam mudados aqui. Inclusive o meu seria mudado. Mas quando eu fiz Veredas, uma das coisas mais impactantes do Vereda, entre tantas as coisas, foi quando eu recebi a conotação do meu nome. Eu chorei como uma criança. Fazia todo sentido aquele nome na minha vida. E até hoje faz. Identidade. E Deus começa assim, eu te escolhi. Eu te chamei. Sabe qual é a principal fonte da depressão, da rebelião, da perversão? É o sentimento de rejeição. Quando uma pessoa é rejeitada no ventre, a mãe não pode, nem precisa falar para o filho. O filho recebe aquela seta maligna. Ele sabe que ele foi rejeitado. E se a mãe não renuncia
aquele sentimento, é como uma seta maligna que vai perseguir o coração daquele filho. Quantos são rejeitados quando são crianças, cresce e se rebela, se revolta. Quantas pessoas chegam na adolescência, têm problema de rejeição com os amigos, e entra nas drogas, entra na prostituição. Quantas pessoas não se sentem valorizadas e não crescem por causa da rejeição. E sabe o que Deus fala para Israel? Eu não te rejeitei. É o amor dele. Às vezes nós, pais, associamos o mau comportamento do filho com a identidade dele. E às vezes o pai rejeita o filho porque ele está sendo rebelde. Deus não olha para nós nessa condição. Deus nos ama, Deus te ama do jeito que você é. Ele sabe das tuas falhas, Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe das tuas limitações, Ele sabe do teu gênio, Ele sabe tudo sobre você. E Deus fala assim: eu não te rejeito e nunca te rejeitarei. Isso é a nossa identidade. É quem nós somos escolhidos, somos filhos de Deus, somos amados do Senhor. Deus é maravilhoso. E quando eu entendo quem eu sou, eu não preciso de nenhuma idolatria. Eu não preciso de ídolos, eu não preciso de fonte de segurança. A minha fonte é o Senhor é a minha salvação. Aleluias! Eu não preciso ceder os meus valores, meus princípios por causa das amizades, do dinheiro, de posição no trabalho. Eu não preciso animar um ao outro e malcomunar com o mal. E sabe o que mais? Nessa missão que nós estamos, versículo 10 fala assim: eu estou contigo. Deus está falando, eu estou contigo. Jesus falou para os seus discípulos: eu estarei com vocês até o final. E eu mandarei outro, para que vos console, os guie. Versículo 10, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Você não precisa de ninguém que fale para você ser forte. Você não precisa do mal, você não precisa do ímpio para te ajudar. Você não precisa corromper os seus valores para ser ajudado. Porque Deus está falando, eu te ajudo e eu te fortaleço. Você não precisa ter medo de nada. E ainda que a figueira não floresça, ainda que Deus não apague o calor da fornalha, e você tenha que enfrentar, Deus estará com você em todos os momentos. Ainda que falte o pão na sua casa, Deus está com você. Ainda que venha enfermidade no seu leito, Deus está com você. Ainda que você perca algum familiar, algum querido, ou um cônjuge, Deus está com você, meu irmão. Identidade, propósito e missão. Identidade, nós somos o Israel do Senhor. Príncipes e princesas.
Nós somos amigos de Deus. E nós somos filhos de Deus, escolhidos. Propósito, nós somos servos. Nós somos criados para adorar o único Deus, único. Não existe nenhuma outra canonização que não seja o Senhor nosso Deus. Não existe. Não existe nenhum intento do homem de criar os seus ídolos. Porque disso virá o juízo do Senhor. E vem a missão. O que é a missão? É interessante que no versículo 14, às vezes nós sentimos tão zero esquerda, tão nada, tão ninguém. Sentimos mal, culpados, rejeitados. Podemos sentir o que tiver. Mas Deus está sempre do nosso lado. E às vezes Deus ri da situação. Deus ironiza a situação. Parece que Deus tem uma conversa assim de muita intimidade com Israel. E Deus fala assim no versículo 14: não temas, ó vermezinho de Jacó. Coisa tremenda, é verdade? Uma coisa é o Senhor nos chamar de verme. Outra coisa é o mundo querer nos colocar nessa situação. Não. Somos príncipes, princesas diante do Senhor. Ó povozinho de Israel. Quem é? Aquele povinho lá. Zé Ninguém. O Zezinho. Zé Mané. É esse que Deus está falando assim: eu vou te ajudar. Eu estou com vocês. Para quê? Qual que é a missão? Versículo 15. Eis que farei de ti um trilho. Olha só o que Deus vai fazer de você, meu irmão. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Uau! Deus vai fazer de você uma ferramenta poderosa. Deus vai fazer de você uma ferramenta cortante, que nem os montes vão suportar. Os montes trilhará e moerá, e os outreiros se reduzirá a palha. E quem vai fazer isso? Você. Você é o instrumento de Deus. Eu vi um vídeo esses dias e tornei vê-lo hoje, e Deus falou muito no meu coração, meus irmãos, em relação a isso: identidade, missão e propósito. É de uma moça, uma jovem, Liz, e ela descobriu isso. E nós vamos ouvir esse vídeo e depois eu quero orar por você para a gente celebrar a ceia do Senhor. Vamos lá, Elisandro? Vou sentir sua falta. Eu lembro muito claramente daquele momento, quando percebi que quanto mais impossível o sonho, mais há oportunidades para o Senhor mostrar e fazer o que só Ele pode fazer. Eu estudava jornalismo e durante todo o tempo na universidade estava mais interessada em questões de justiça social.
E eu pensava, bom, eu sei como poderia fazer isso. Já ouviram falar em Nick Kristof? Jornalismo, uma justiça social, aqui vamos nós. Então parece que quando você tem 22 anos, nunca viajou e nunca teve um emprego de verdade no jornalismo, o New York Times não fica muito interessado em contratá-lo para viajar pelo mundo e contar essas histórias. Na verdade, eu não tinha nenhuma ideia sobre como o mundo funcionava. Mas o Senhor colocou alguma coisa no meu coração. Senti esse chamado e por isso decidi comprar uma passagem só de ida para Uganda. Fiquei conectada com a Academia de Liderança Cornerstone. Este incrível programa de preparação para a faculdade de 2 anos para as jovens mais brilhantes do país. O lugar de onde vieram e o que elas tiveram que superar apenas para estar aqui nessa escola me impressionou e me desafiou. Estas jovens estavam enfrentando essa lacuna de 9 meses entre o ensino médio e a universidade. Na aldeia, enfrentaram a incrível quantidade de pressão social para se casarem, terem filhos e não continuarem no caminho educacional. E também a realidade de que não conseguiam emprego para pagar pela universidade. Toda essa energia para se tornarem promotoras de mudança e líderes em Uganda podia realmente se dissipar. De repente, esses enormes problemas de justiça social se transformaram em 25 rostos de um problema muito específico. Eu sabia que precisávamos criar empregos. Um dos meus amigos, lá de onde eu venho, sugeriu: que tal aquelas sandálias modernas com fitas que você fazia na faculdade que todos adoravam? Então eu fui para a escola e contratei 3 jovens, Mary, Mercy e Rebecca, e mostrei como fazer as sandálias. E eu disse: se vocês fizerem estas sandálias nos próximos 9 meses, prometo que irão para a universidade no outono. Alguns meses depois, eu voltei para os Estados Unidos e comecei a vender as sandálias na traseira do meu carro. No final daquele verão, tínhamos vendido sandálias o suficiente para levar a Mary, a Mercy e a Rebecca para a universidade. Vários anos atrás, eram 3 mulheres no gramado fazendo sandálias debaixo de uma mangueira e hoje somos as maiores produtoras de calçados de Uganda. O que estamos tentando fazer na Seco, na verdade, é subverter o modelo tradicional de fabricação e produção no exterior. E, em vez disso, criar um espaço onde as mulheres se tornariam mais do que foram criadas para ser. Nós oferecemos não só um salário justo, mas um plano de saúde global abrangente e lançamos o programa Seco Fellows, que permite que mulheres dos Estados Unidos vendam um produto para ter uma renda e para criar um impacto com o trabalho delas. Cada dólar do produto Seco que uma colega Seco vende nos Estados Unidos contribui diretamente para a bolsa universitária de uma de suas irmãs de alma daqui. Ano passado, conseguimos dar a cada uma das candidatas à universidade uma bolsa de estudos de 400% para a faculdade. E 100% das mulheres continuaram na universidade e atualmente estão na escola ou se formaram na faculdade. E estão no mercado buscando seus sonhos. Estou chocada com a quantidade de pessoas que passam pela vida sem que alguém as olhe nos olhos e diga: você é incrível, você é ousada, você é inteligente, a minha empresa será melhor, minha comunidade será melhor se você fizer parte dela. É notável como isso pode ser transformador para alguém. Quando começamos a Seco, não tínhamos experiência em negócios, não tínhamos experiência em moda, não tínhamos experiência em fabricação. Mas eu realmente percebi que o Senhor estava me convidando de forma tão graciosa para a história. Meu trabalho era só aparecer e dizer sim. Aleluias! Apareça e diga sim. Quer dizer sim para o Senhor? Fala assim: eu quero, Senhor, eu quero fazer diferença, eu quero ter a minha identidade no Senhor, eu quero adorar somente o Senhor, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está no dinheiro, não está no trabalho, não está em ninguém, está no Senhor. O Senhor é o pão, o Senhor é o alimento, o Senhor é a vida, o Senhor é a salvação. E Deus quer construir uma história linda através de você. Nesse momento, meus irmãos, nós queremos ser convidados pelo Senhor para celebrar a ceia. E o que é a ceia?
A ceia, eu diria que não é um encontro com pão, nem com vinho, mas é um encontro com a graça. Sabe? Essa frase esse versículo que nós lemos, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Deus te escolheu. E na tua vida só há um Deus, há um só Senhor. Eu gostaria que você fechasse teus olhos. Fique em pé onde você está. Feche teus olhos e ore ao Senhor. Fala: Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ama, o Senhor me chamou. Obrigado porque o Senhor me livrou da condenação e do julgamento. Você está livre dessa condenação. Você não vai passar pelo julgamento. O Senhor já te separou. Ó Deus, obrigado. Obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado por esse tão grande amor do Senhor. Ó Deus, obrigado. Ó Deus, como essa moça, essa jovem disse: eu senti o Senhor me chamando. Eu só disse: estou aqui. Que o Senhor possa levantar, ó Pai, essa igreja para ser luz em Campo Grande, no Brasil e no mundo. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós. Enquanto você receber os elementos, você pode se assentar. Você participa da ceia, aqueles que foram batizados pelas águas estão em comunhão com a tua igreja. Se você ainda não se batizou, você pode nos procurar e falar assim: eu quero me preparar para o batismo. Eu entendo que Deus está me chamando. E aí você pode sentar. Vamos cantar enquanto nós recebemos os elementos. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós somos a tua igreja, Senhor. Louvado seja o teu nome. Toda a glória a ti, Senhor.
Jesus, toda a glória somente a ti. Adora o Senhor, igreja. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida louva a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos pelo que o Senhor é, pelos seus atributos. Te adoramos, o Senhor é Deus e não há outro igual ao Senhor. Não há, não há, não há. O Senhor é o único. O Senhor é o desejado das nações. O Senhor é o desejado dos povos. Pai, nós queremos pegar esse pão que simboliza o teu corpo que foi moído, que foi entregado, que foi machucado por causa de nós. E nós queremos agradecer a ti, porque nós deveríamos estar morrendo e o Senhor morreu em nosso lugar. Ninguém tirou a tua vida, Senhor. O Senhor deu, o Senhor entregou a sua vida por nós. E nós queremos comer agora em memória do Senhor. Comamos, amados, em memória do Senhor. Da mesma forma, depois de cear, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vocês, é o pacto da nova aliança. Que nova aliança é essa? A aliança da graça, a aliança do perdão. Então nós queremos celebrar a vitória sobre a morte, sobre a condenação, sobre o julgamento. Nós somos livres, nós já passamos da morte para a vida. Nós já aceitamos Jesus e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então celebre a vitória de Jesus e a sua redenção. No nome de Jesus, celebramos. Aleluia, fiquem em pé, amados. Passe o cálice que está o irmão do teu lado e vamos celebrar a nossa vitória. Jesus te fez vencedora. Você é como uma lâmina de 2 cortes, que nem os outreiros, nem os montes vão ficar, porque você tem a missão de propagar o nome e a glória do Senhor entre todos os povos. Celebremos o nome de Jesus. Salvos, sobe até os céus. Eu sou livre pelo sangue de Cristo.
igreja. Eu sou livre pelo sangue, oh, pela cruz, os meus grilhos todos se quebraram. Cantarei sem perder a voz, vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Encontrei vitória. Oh, que grande amor meu pecado carregou. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O morrendo ressuscitou, hoje vive em mim. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Vencedor pela cruz, os meus grilhos todos se quebraram. Cantarei até perder a voz, vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. Declare, igreja, em todo o seu coração, que o pecado não pode dominar a sua vida. O pecado não pode me dominar. 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 Sou vencedor pela cruz, os meus grilhos todos se quebraram. Cantarei até perder a voz, vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Encontramos vitória no Senhor, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Aplauda o Senhor. Aleluias, aleluias, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. O sangue de Jesus, meu querido, te garante toda a vitória. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome dele. Eu convido você, meu queridão, sai do seu lugar, nós vamos orar por você agora. Coloque a sua família, sua casa, sua semana. Traga, meu querido, seu PGM. Traga talvez uma situação. Traga diante do Senhor, talvez você precise de um milagre. O sangue de Jesus vai derramar a vitória na sua vida. Talvez uma luta de enfermidade. Venha, nós vamos terminar esse culto, meu querido. E o Senhor ainda quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Venha, traga seu casamento, traga seus filhos, traga as situações diante do Senhor. Você vem no lugar certo, na hora certa. Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu creio, meu querido, que essa tarde Deus está fazendo uma obra completa na sua vida. O Senhor quer fazer algo poderoso. Aleluias. Coloca a mão no seu coração, se renda aos pés do Senhor. É o melhor lugar onde nós devemos estar. Quem não veio aqui à frente, que o seu coração seja quebrantado, inclinado ao Senhor. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te rendemos exaltação, louvor. Santo, 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 santo é o teu nome. Não há outro além de ti, Senhor. Obrigada pela palavra ministrada aos nossos corações.
real daquilo que você fez lá na cruz em nosso favor. Pai, traz cura no meio das famílias, traz restauração na vida de cada um dos nossos irmãos aqui, dos nossos amigos, dos nossos convidados. Vem quebrando os grilhões, vem quebrando as mentiras de Satanás, Senhor. Toda seta inflamada do maligno que vem contra as mentes, contra as emoções, contra os relacionamentos familiares, vem quebrando em nome de Jesus. Que a nossa mente seja cativa à mente de Cristo. Pai, que os nossos sentimentos, as nossas emoções estejam no lugar certo, aos pés do Senhor. Tira, Senhor, todo o complexo de inferioridade do nosso meio. Tira toda a soberba, tira todo orgulho. Pai, vem tirando toda aquela união com o mal, unidade, amizade com o pecado. Vai quebrando isso na nossa vida em nome de Jesus. Toda idolatria, Senhor, vai quebrando, caindo por terra. O apego exagerado a um filho, o apego exagerado a um bem, o apego exagerado à esposa, ao marido. Pai, muda o nosso coração, que o nosso coração seja parecido com o coração de Cristo. Pai, derrama amor no nosso meio. Traz amor lá em casa, Senhor. Visita ali, Deus, onde os relacionamentos são quebrados. Restaura, restitui. Pai, cura as emoções. Que haja amor, que haja respeito, que haja intimidade, que haja transparência. Coração voltado um para o outro. Que os filhos respeitam os pais, que os pais abençoem os filhos, que o esposo e a esposa sejam um no Senhor. Ministro, nós repreendemos todo divórcio no nosso meio. Traz, Senhor, um amor maravilhoso. Atriz, o Senhor, o marido, a esposa, e abençoa ali dentro de casa. Abençoa a semana. Derrama unção e graça lá no trabalho. Que cada um de nós tenhamos uma vida de santidade e avivamento por onde nós passarmos. Nós nos entregamos ao Senhor. Muito obrigada, porque nós somos Teu. Nós somos Teus, nossa família é Tua, nosso salário é Teu, o nosso trabalho é Teu. Pai, tudo é Teu. Usa-nos da Tua maneira. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluias, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, meu querido. Faz assim com as suas mãos. Faz assim, ó. Ó, que o amor de Deus, que o amor maravilhoso desse Deus lindo e tremendo, que a graça do Filho, que a comunhão, a consolação sobrenatural do Espírito venha sobre a igreja e que te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Vai na bênção, meu querido. A mão do Senhor é contigo. Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Aleluia.